Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, nós celebramos, depois desta longa vigília, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo disse, com toda a verdade, que se nosso Senhor não houvesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Então vamos considerar a importância da ressurreição de nosso Senhor, para que também possamos ter parte da alegria de nosso Senhor ressuscitado e de Nossa Senhora das Alegrias, depois das dores da alegria. Se nós formos nunca devemos ir, e se chegamos lá vão nos matar, a Meca, os senhores vão ver que andam gente caminhando em círculos dia e noite, gemendo e rezando versículos de um livro maligno. Mas se entrarem, vão encontrar um túmulo de um homem que foi um mulherengo, um mentiroso, um infeliz. Maomé. Se os senhores forem na Alemanha ou aquela região e procurarem o túmulo de Martim Lutero, que foi um sacerdote para a vergonha eclesiástica, apóstata, herege e maldito, o que os senhores vão encontrar? Ossos secos. De Buda, faz tanto tempo que esse homem apareceu que eu creio que nem isso tem mais. Mas se nós formos lá na Terra Santa, Jerusalém, nós vamos encontrar um sepulcro vazio. Mas não vazio igual ao do Buda, porque passaram sei lá quantos mil anos dele, supostamente até nós. Vazio desde 3 dias depois da morte de nosso Senhor. E não tem suor líquido próprio de um cadáver, não tem fragmento do corpo de Cristo que os apóstolos sepultaram ou esquartizaram para ficar com um pedaço, não tem, está íntegro. Agora todos os outros que precederam ou que depois de nosso Senhor apareceram e fundaram uma religião, estão podres. Ou estão podres em vida, ou estarão podres depois de mortos. Inclusive, com todo respeito aos nossos santos, mas também seus corpos, uns incorruptos, mas estão mortos, e outros, inclusive, também conheceram a putrefação, e temos ossos que reverdecem pela devoção das almas. Mas o corpo de nosso Senhor, que conheceu a morte, está vivo. Quando nosso Senhor ressuscitou, Ele deixou assim assinada com a sua vida na cruz, e agora com a mesma vida que Ele retoma, que tudo que Ele fez é verdade. Tudo que Ele disse é verdade. E tudo que Ele mandou são verdades. E que nos seus proibidos não existe nada que seja contrário à vida ou à ordem, porque Ele é o autor. É o único que deu a vida e pode retomar, como Ele disse, quando Ele quisesse. Ele quis nos deixar 3 dias, aguardando para que tivéssemos certeza que Ele esteve morto. E desde os 3 dias passados até agora, nós temos a certeza que Ele está vivo. Queridas almas, para nós católicos não é somente um ovo de chocolate e um bolinho de comerciais estupidezes. Se nosso Senhor está vivo, Ele está vivo, é porque Ele quer que também nós vivamos, e Ele disse eternamente com Ele. E Ele disse que a vida eterna consiste em quê? Em que conheça um Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que vós, ó Pai, enviastes. Esta é a vida eterna, o conhecimento de Deus e a submissão a Deus Filho. Esta é a fé católica.
A partir de então, do sábado de Páscoa, há 2000, alguns anos atrás, quando São Pedro vai pregar, ele vai pregar com a vida do ressuscitado. Quando São Pedro foge das perseguições ou as encara, ele encara ou foge, seja como for, movido pela vida do ressuscitado. E quando nós vemos os apóstolos, eram poucos, em 12, com as suas deficiências humanas, zanzarem por todo mundo conhecido e pregar a gente que nem sabia que era Deus, e conquistar com milagres e proezas estas almas ignorantes, que jaziam nas trevas da imoralidade e da ignorância, fazerem serem santas, era a vida do ressuscitado que eles que nos precederam, começaram a dilatar na sociedade. Então a festa da Páscoa é a festa também da ressurreição do católico. Nós devemos morrer cada dia por Cristo e para Ele, e no dia de Páscoa viver por Ele, para Ele, e assim cada manhã que nos levantamos, seja para fazer qualquer coisa honesta, se não for para a vida do ressuscitado, a nossa vida como cristãos não tem sentido. Eu não sei, graças a Deus, nem quero saber, tem ignorâncias que são bem-vindas. Eu não sei qual é a concepção de um protestante. Levantar pela manhã e orar, sendo que o seu fundador está sepultado no inferno. Com muita... no sepulcro, e não duvidemos que no inferno, seguramente. Eu não sei qual a convicção que um cismático pode ter de levantar-se e fazer suas preces, sabendo que aquele que arrancou esta parte da igreja para o cisma também está morto. Não tem sentido seguir homens que morrem. A Sagrada Escritura diz assim que é maldito o homem que confiar no outro homem e colocar nele a sua esperança. Quem é protestante é maldito porque confia em Lutero e põe nele sua confiança. Quem é cismático também é maldito porque segue um homem que rasgou a unidade eclesiástica e crê ser a igreja de Deus. Mas esses homens estão mortos. E o que eles fizeram morreu junto com a sua vida débil e ínfima. Agora nós católicos, nós devemos ter esta alegria contínua da vida de Cristo que já não morre mais. Não morre mais. Ele ressuscitou, ele não morre mais. E assim as obras de Cristo também não morrem. Por que a igreja não morre? Porque Cristo não morre. A igreja é o corpo místico de Cristo. Quem pode matar Cristo agora? Ninguém. E a igreja não morre. Quem pode matar a santidade? Ele é a fonte. Vai acabar os santos? Nunca. Quem pode acabar com as virtudes? Ninguém, porque quem é a fonte de toda virtude? O ressuscitado. Quem pode acabar com a família? Ninguém, porque ele que instituiu a família. Um homem, uma mulher e filhos. Ele. Quem vai destruir isso? Ninguém. Aí vocês dirão, padre, mas o diabo investe muito, investe até os chifres que ele tem sobre a cabeça e os pés e todo o corpo, mas ele já perdeu. Cristo ressuscitou e a morte foi vencida. Morte física, morte espiritual, pecado, morte, desordem, morte, caos, morte, ideologias, tudo que não for da vida, da verdade de nosso Senhor, está vencido no alto do Calvário e hoje esmagado, estraçalhado pelo fulgor de Cristo que sai do sepulcro. Então, queridas almas, é a nossa fé no ressuscitado que nos encoraja. Por isso, os senhores nunca vão encontrar, e se encontrar, tenham certeza que são santos, com muitas aspas, pós-concílio, um santo deprimido. Um santo que estava com tarja preta, com medo de morrer, porque o que ele pregava, via alguém lhe fazer mal. Um mártir, roendo as unhas das mãos, debaixo do altar, de trás, com medo da foice que o seu pescoço estava desejando pela fé que professava. Não, a fé nos faz valentes, não imprudentes. Valentia é uma coisa, imprudência e insensatez outra, que também está morta quando Cristo ressuscitou. Mas esta
Esse espírito, por causa da crise da igreja, de derrota, são milhões de modernistas, 3, 4 tradicionalistas. Olha, voltamos ao Calvário, eram 11, e ao pé da cruz ficaram quantos? 1. E nós conquistamos o mundo, porque quem pregou não foi Pedro nem Paulo, foi Cristo ressuscitado que falou pela boca deles. E nem São Paulo, nem São Pedro, nenhum dos apóstolos, nenhum dos santos mártires tiveram medo, não tiveram temores. E olha, lhes digo, repetindo e voltando para o passado, que eles encararam o Império Romano, a CIA, a judeu-maçonaria e todas essas coisas são cachorros sem dentes diante do Império Romano, hein? E hoje nós temos medo da Rede Globo, nós temos medo da Folha de São Paulo, nós temos medo da opinião da vizinha. Quem é a vizinha para nos fazer cair um fio da nossa cabeça? Nós temos medo desses que estão com piercing para prendê-los só para um imã, eles ficam presos. E nós temos medo dessa gente. E a vida da verdade que professamos é a vida do ressuscitado que hoje nós adoramos. Por isso um católico não tem medo. E se tem medo, faça muitos atos de fé, porque a fé que professa não está cheia de convicção. Aí os senhores vão falar, o mundo é violento, sim, mas nosso Senhor disse, temei aquele que pode lançar a sua alma no inferno. Nós vamos morrer, hein? Isso está decretado no momento da nossa concepção, todos os concebidos morrerão. Ninguém está isento desta lei. Mas quando fazemos as coisas pelo bem, os senhores por suas famílias, lutar por elas, o Padre por suas almas e Deus por todos nós, os inimigos já estão vencidos por princípio, porque quem se levanta contra Deus e quem se levanta contra os de Deus, estão vencidos por Deus. 2000 anos atrás. Então a festa da alegria da Páscoa não é só porque vamos comer e acabou o nosso jejum, tomar nossa branquinha tão esperada. Não, é porque a vitória que já temos nessa terra será perpetuada sem temores no reino dos céus. Quando nós chegarmos ao céu, vamos chegar com fé em Deus, esperamos. Nós vamos pedir licença ao nosso Senhor chagado e glorioso e lhe dar um abraço e dizer assim, Senhor, com todo respeito, esperei toda a vida por isso, mas estou aqui só por causa do seu sangue e da sua gloriosa ressurreição. E a vida eterna vai ser participação da ressurreição de Cristo. Por isso São Paulo disse que nós celebramos hoje a primícia, ou seja, o primeiro dos muitos, aqueles fiéis que estarão no céu e ressuscitados com nosso Senhor. Então, queridas almas, nosso Senhor encarou o diabo cara a cara e venceu. Nosso Senhor encarou os governantes daquele mundo entre sinagoga e romano e os venceu. E são os mesmos inimigos que nós temos hoje, já vencidos pelas chagas de Cristo e pela sua gloriosa ressurreição. Então nós não temos que temer nada e ninguém. E repito, não é insensatez, não é imprudência. Andar na virtude é saber usar muito bem a valentia dos soldados de Cristo. Mas sempre na coerência, na vida de oração, na abnegação e no combate contínuo contra este mundo, sabendo que estamos chutando um cachorro que foi morto, que está morto e não pode reviver, que é o diabo, o mundo e a carne putefacta. Então, queridas almas, Santa Páscoa, feliz Páscoa para todos nós, para todos os senhores, e essas alegrias são prelúdios de uma que não terá depois uma segunda-feira. No céu, todos os dias é domingo de Páscoa. Então aproveitemos nosso sábado de Páscoa e domingo de Páscoa, que duram 48 horas, um pouquinho menos, para vislumbrar o que será um dia eterno que não terá segunda-feira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.